E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Fé em Letras, o podcast que mergulha fundo na conexão entre fé e literatura. É isso aí. Hoje vamos explorar um tema que sempre gera boas reflexões: as razões para acreditar em Deus. E é um tema fundamental, né? Mas antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquele like poderoso, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Isso ajuda muito a gente. E se você curtiu o papo de hoje, compartilhe com os amigos que também se interessam pelo tema. A gente adora saber a sua opinião, então deixe os comentários e sugestões aqui embaixo, especialmente de livros que impactaram sua jornada de fé. Adoramos as dicas de leitura. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Com certeza. Bom, a gente sabe que quando o assunto é fé, cada um tem sua própria perspectiva, né? É como se a gente usasse lentes diferentes para enxergar o mundo. É verdade. E uma das fontes que a gente separou para esse nosso mergulho compara a defesa da fé cristã com o trabalho de um advogado. Ou o que você acha disso? É uma analogia interessante. A fonte argumenta que, assim como um bom advogado, quem defende a fé cristã também precisa apresentar os fatos de forma convincente, destacando os pontos que sustentam a sua causa. Entendi. Mas, é claro, a gente precisa ir além da retórica e analisar se os argumentos realmente se sustentam. Entendi. É como se a gente tivesse que avaliar as provas, os fatos, para ver se eles realmente comprovam a alegação, né? E por falar em julgamento, essa questão de certo e errado é um campo minado hoje em dia. A gente vive numa era que questiona valores absolutos, onde tudo parece ser relativo. Como você vê essa ideia do relativismo moral? Será que tudo é mesmo só questão de opinião? A fonte que a gente está analisando discorda dessa visão relativista. Ela argumenta que, se tudo fosse só opinião, a gente não poderia afirmar, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá era moralmente superior a Hitler. Nossa, é verdade. É como comparar gostar de chocolate com o doutor ou um animal. São coisas totalmente diferentes. Uma é a preferência pessoal, outra fere princípios morais que a gente reconhece como universais. Exatamente. A própria ideia de tolerância tão defendida hoje em dia pressupõe que existe um princípio moral objetivo que é a tolerância em si. A gente não pode usar um valor absoluto para defender a inexistência de valores absolutos. Me fez pensar aqui. A gente usa a lógica, o argumento moral para defender o relativismo. É uma contradição, né? E já que a gente entrou nessa discussão sobre o que é absoluto, eu queria tocar num ponto que sempre me intriga: a verdade absoluta. É um tema fascinante. O que significa dizer que algo é verdade de fato. Uma das fontes define a verdade como a correspondência com a realidade. Algo é verdadeiro se reflete o que realmente é independente das nossas opiniões ou crenças. Interessante. Então, mesmo que a gente não goste de um determinado fato, se ele corresponde à realidade, ele é verdadeiro. Exatamente. A verdade não se molda aos nossos desejos. Ela é o que é. Por exemplo, a frase Norman Geisler sentiu calor no dia 1 de agosto de 2000. Pode parecer trivial, mas ela expressa uma verdade absoluta se ele realmente sentiu calor naquele dia. É fascinante como muitas vezes o que parece relativo acaba sendo absoluto quando a gente investiga a fundo. E essa busca pela verdade nos leva a questões bem profundas como a origem do universo, o que a ciência tem nos revelado sobre esse mistério. Uma das maiores descobertas da ciência moderna é a teoria do Big Bang, que aponta para um início para o universo. Essa descoberta trouxe grandes desafios para quem não acredita em Deus, afinal, o universo teve um começo que existia antes, o que causou essa grande explosão que deu origem a tudo. É de explodir a cabeça, né? Difícil imaginar nada absoluto. A gente pensa, mas tinha que ter alguma coisa antes, né? E o que dizem os cientistas sobre essa questão? Alguns cientistas renomados, como Fairhoyle, que inicialmente se opôs à teoria do Big Bang, acabaram reconhecendo que o universo ter um começo aponta para algo, ou alguém fora dele como causa. O filósofo Anthony Kenny também argumenta que a própria lógica nos leva a crer num criador, já que algo não pode surgir do nada. Ou seja, a própria ciência, ao investigar a origem do universo, acaba esbarrando na questão da existência de Deus. É exatamente isso. A ciência pode investigar as leis da natureza, mas a causa primeira dessas leis, a origem de tudo, está além do escopo da investigação científica. E falando em leis da natureza, um dos argumentos mais intrigantes para a existência de Deus é o ajuste fino do universo. Ajuste fino do universo. O que seria isso? Imagine que você está andando no deserto e encontra um relógio perfeitamente funcional, com todas as suas engrenagens precisamente ajustadas. Você pensaria que ele simplesmente surgiu ali por acaso ou que ele foi projetado por alguém? Com certeza a complexidade de um relógio aponta para um relojoeiro, né? Mas qual a relação disso com o universo? As leis da física e as constantes cosmológicas que governam o universo são tão precisamente ajustadas para a existência da vida que a probabilidade disso ter acontecido por acaso é incrivelmente pequena.
A força da gravidade, a velocidade da luz, a massa das partículas subatômicas, tudo isso está em perfeita sintonia para que estrelas, planetas e a vida possam existir. Uau! E quais as possíveis explicações para esse ajuste fino? A ciência consegue explicar isso? As fontes que a gente está analisando apresentam 3 explicações. A lei natural, o acaso ou o design inteligente. Mas a lei natural por si só não explica a precisão do ajuste. E o acaso mesmo, considerando a hipótese de múltiplos universos, é extremamente improvável. Afinal, as chances de um universo aleatório ter as condições exatas para a vida são mínimas. Então a explicação mais plausível seria de um projeto inteligente de um criador. Para muitos cientistas e filósofos, sim. O ajuste fino do universo é visto como uma forte evidência de que o universo não é fruto do acaso, mas de uma mente inteligente que o planejou e o criou com um propósito. É realmente fascinante pensar nisso. A complexidade do universo e a precisão de suas leis apontam para algo que vai além do acaso. Mas me diga, será que argumentos lógicos e científicos são suficientes para conhecer a Deus? E a experiência pessoal e a intuição? Qual o papel delas nessa busca? Uma das fontes explora o conceito de crença propriamente básica, que é a ideia de que a gente pode saber que Deus existe através da experiência direta, assim como a gente sabe de outras coisas básicas sem precisar de provas. Por exemplo, a gente não precisa de uma demonstração científica para saber que está sentindo dor, né? É verdade? A gente simplesmente sente. Entendi. É como quando a gente se depara com a beleza da natureza e sente que tem algo maior por trás de tudo isso. Ou quando a gente experimenta uma paz profunda e inexplicável em momentos de oração ou meditação. Seriam essas experiências um tipo de conhecimento de Deus? Exatamente. A fonte argumenta que essas experiências, embora subjetivas, podem ser um ponto de partida para a fé. É claro que essas experiências precisam ser avaliadas com discernimento, mas elas podem nos levar a buscar um conhecimento mais profundo de Deus. Faz sentido. A fé não se baseia apenas em argumentos racionais, mas também na experiência pessoal, na intuição. E falando em fé, é importante a gente entender como a Bíblia descreve Deus, né? Afinal, estamos falando de fé cristã e a Bíblia é a base dessa fé. Com certeza. A Bíblia apresenta Deus como um ser infinito, pessoal, criador e envolvido com o mundo. Um Deus que se importa com a humanidade, que se revela, que se comunica, que intervém na história. Bem diferente do Deus distante e impessoal do deísmo, por exemplo. Uma imagem de Deus que nos aproxima, né? Um Deus que não é apenas uma força abstrata, mas um ser que nos ama, que nos conhece e que deseja se relacionar conosco. Mas que evidências a gente tem para acreditar nesse Deus da Bíblia? Como saber se essa imagem corresponde à realidade? As fontes que a gente está usando nesse mergulho destacam 2 argumentos principais para a existência de Deus. O primeiro é o argumento cosmológico, que se baseia na constatação de que o universo teve um começo. Se ele teve um início, então ele precisa de uma causa. E essa causa, por sua vez, precisa ser algo que existe fora do tempo e do espaço, algo que não depende do universo para existir. Então, o argumento cosmológico nos leva à conclusão de que a causa do universo precisa ser algo que não está sujeito às leis da física e que não teve um começo. Exatamente. A causa primeira do universo precisa ser eterna e não causada, o que se encaixa perfeitamente na descrição de Deus como o Criador, aquele que existe por si mesmo e que não foi criado. Fascinante. E qual seria o segundo argumento? O segundo é o argumento moral, que se baseia na existência de uma moralidade objetiva. A gente consegue perceber que existem coisas que são intrinsecamente certas ou erradas, independente da cultura ou da época. A tortura, por exemplo, é errada em qualquer lugar, em qualquer tempo. Sim, a gente sente isso intuitivamente, né? Mas como esse senso de certo e errado se conecta com a existência de Deus? A fonte argumenta que a existência de uma moralidade objetiva aponta para a existência de um legislador moral absoluto, alguém que estabeleceu as leis morais e que nos torna responsáveis por cumpri-las. Esse legislador moral, para muitos, seria Deus. Interessante. Então, o argumento moral sugere que se existe um padrão moral objetivo, precisa haver alguém que definiu esse padrão certo. E esse alguém seria Deus, o autor da lei moral. Exatamente. Assim como as leis da física apontam para a existência de um criador do universo, a lei moral aponta para a existência de um legislador moral. E a Bíblia nos apresenta um Deus que é tanto o criador como o legislador, a fonte de toda a verdade, bondade e justiça. É incrível como a gente encontra razões lógicas para sustentar a fé, mas muita gente ainda questiona a confiabilidade da Bíblia. Como saber se o que está escrito ali realmente aconteceu? Aí entra a análise histórica. Os historiadores usam critérios rigorosos para avaliar a autenticidade de documentos antigos, e a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, se destaca pela quantidade e datação de seus manuscritos. Mas existem tantos livros antigos por aí. O que torna os manuscritos do Novo Testamento tão especiais? Em primeiro lugar, a quantidade de manuscritos do Novo Testamento é muito maior do que a de outros textos antigos. Temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, alguns datando do século II a.C., bem próximos da época em que os eventos foram registrados. Uau! Isso significa que a gente tem cópias muito antigas dos textos originais.
Exatamente. E essa abundância de manuscritos nos permite comparar as diferentes cópias e identificar possíveis erros de transcrição. Em segundo lugar, os manuscritos do Novo Testamento são muito mais antigos do que os de outros textos clássicos. Por exemplo, a obra de Homero, a Ilíada, tem apenas 643 manuscritos, o mais antigo datando do século III, mais de 1000 anos depois da época em que a história foi escrita. Nossa, uma diferença enorme. Então a gente tem muito mais certeza do conteúdo do Novo Testamento do que de outras obras da Antiguidade. Sem dúvida, os estudiosos consideram os manuscritos do Novo Testamento como alguns dos mais confiáveis da história antiga. E essa confiabilidade histórica é fundamental para a gente poder analisar os relatos dos milagres de Jesus, que é um ponto central da fé cristã. Verdade. Afinal, se a gente não pode confiar na autenticidade dos relatos, como podemos acreditar nos milagres? E, falando em milagres, muita gente hoje em dia, numa era de ciência e tecnologia, questiona a possibilidade de eventos sobrenaturais. Vamos ver essa questão. Uma das fontes argumenta que a ciência se baseia na observação de eventos regulares, o que não significa que eventos extraordinários, como os milagres, sejam impossíveis. A história está repleta de relatos de eventos que desafiam a nossa compreensão atual do mundo. Ou seja, a gente não pode descartar a possibilidade de milagres só porque eles não se encaixam no nosso paradigma científico atual. Exatamente. A ciência está sempre evoluindo e o que hoje parece impossível pode ser explicado pela ciência no futuro. Além disso, a própria definição de milagres envolve algo que vai além das leis da natureza, uma intervenção divina no mundo natural. Entendi. Então a crença em milagres não necessariamente se opõe à razão ou à ciência. Ela simplesmente reconhece a possibilidade de Deus agir no mundo de formas que transcendem a nossa compreensão atual. É exatamente isso. E quando falamos de milagres, a ressurreição de Jesus é sem dúvida o evento mais importante e mais desafiador para a fé cristã. O que as fontes nos dizem sobre as evidências históricas para esse evento? É um evento central, né? Afinal, se Jesus não ressuscitou, a fé cristã se torna vazia, como o apóstolo Paulo mesmo afirmou. O que dizem os historiadores sobre isso? As fontes que a gente está analisando destacam a crença firme na ressurreição entre os primeiros cristãos, o fato do túmulo vazio e as inúmeras aparições de Jesus após sua morte. Esses relatos presentes nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento são antigos e se espalharam rapidamente, indicando que a crença na ressurreição não surgiu muito tempo depois da morte de Jesus. Mas será que esses relatos são confiáveis? Será que não foram inventados pelos discípulos para fortalecer a fé da comunidade? A fonte argumenta que a transformação radical dos discípulos após a ressurreição é uma evidência poderosa da sua realidade. Eles passaram de um grupo desanimado e com medo para um movimento que se espalhou pelo mundo proclamando a mensagem da ressurreição com convicção e coragem. Eles estavam dispostos a sofrer perseguição e até a morte por causa dessa crença. É verdade. Difícil imaginar que eles teriam tanta convicção se não tivessem realmente testemunhado a ressurreição de Jesus. E falando em testemunho, que leva alguém a crer em Jesus e a segui-lo hoje em dia. O que a fé cristã oferece de tão especial? Uma das fontes relata uma história pessoal de transformação, através da fé em Jesus, mostrando como esse encontro impactou seus valores, relacionamentos e propósitos de vida. A pessoa que compartilha essa história descreve como a fé em Jesus lhe deu esperança em meio ao sofrimento, perdão, em meio à culpa e um senso de propósito em meio à confusão da vida moderna. Nossa, que história poderosa. É inspirador ver como a fé pode transformar vidas. Mas voltando à questão dos livros sagrados, o que torna a Bíblia única entre tantos outros textos religiosos? Uma das fontes argumenta que a Bíblia se destaca por suas alegações exclusivas sobre a natureza de Deus e o caminho para a salvação. Se a Bíblia estiver correta em suas afirmações centrais, então outros livros sagrados que contradizem esses ensinamentos não podem estar corretos também. Faz sentido. Afinal, diferentes religiões fazem alegações diferentes sobre Deus, o mundo e a salvação. É preciso analisar cada uma com cuidado para discernir qual delas se alinha com a verdade. E por falar em análise, chegamos àquela questão que sempre gera debate. A relação entre a Bíblia e a ciência. Seriam elas realmente incompatíveis? Muitas vezes a percepção de conflito entre a Bíblia e a ciência surge de uma interpretação literalista do texto bíblico, especialmente do livro de Gênesis. É como se a gente lesse um poema como se fosse um relatório científico, né? Perde-se toda a beleza e profundidade da linguagem figurada. Exatamente. A narrativa da criação em Gênesis, por exemplo, não precisa ser interpretada como uma descrição científica da origem do universo. Os dias da criação podem representar períodos mais longos e a ordem dos eventos descritos pode ter um significado simbólico e não cronológico. Ou seja, a gente não precisa torcer o texto bíblico para encaixá-lo nas descobertas da ciência. Podemos ler Gênesis como um poema que celebra a grandeza da criação sem negar as evidências científicas. E essa interpretação mais flexível também se aplica ao relato do dilúvio. A fonte argumenta que o dilúvio pode ter sido um evento local e não global, o que eliminaria o conflito com as evidências geológicas. Ufa, que alívio saber que podemos abraçar a fé e a razão sem precisar abrir mão de uma delas.
A busca pela verdade exige que a gente esteja aberto a diferentes perspectivas, buscando integrar a sabedoria ancestral da fé com as descobertas da ciência. E essa integração nos leva a reflexões ainda mais profundas sobre a natureza da realidade. Afinal, se Deus é o criador do universo, como conciliar sua ação com as leis da natureza? Seria Deus apenas um observador distante ou ele intervém ativamente no mundo? Essa é a grande questão. E as respostas variam de acordo com as diferentes perspectivas teológicas. Algumas pessoas acreditam num Deus que criou o universo e estabeleceu suas leis, mas que não intervém diretamente em seu funcionamento. Outras acreditam num Deus que está presente em cada detalhe da criação e que age no mundo através de milagres e providência. E a gente não pode esquecer do livre-arbítrio humano. Se Deus nos criou com a capacidade de escolher como conciliar sua soberania com a nossa liberdade, será que Deus controla todas as nossas ações ou ele nos permite agir de forma autônoma? Esses são dilemas que desafiam a mente humana há séculos. Mas a busca por respostas, mesmo que parciais e imperfeitas, é o que nos impulsiona a aprofundar nossa compreensão da fé e do mundo. E por falar em fé, uma das fontes nos desafia a ir além dos argumentos intelectuais e a considerar o poder da transformação pessoal. É verdade. A fé cristã não se resume a um conjunto de doutrinas. Ela é um relacionamento vivo com Deus que nos transforma de dentro para fora. E essa transformação se manifesta em ações concretas, em atitude de amor, compaixão e justiça. É como se a fé fosse a raiz de uma árvore que sustenta e nutre todos os seus galhos e frutos. Sem a raiz, a árvore não pode crescer e dar frutos. E essa árvore da fé plantada no solo fértil da graça de Deus produz frutos que alimentam não só a nossa alma, mas também o mundo ao nosso redor. Falando em frutos, uma das fontes nos convida a refletir sobre a importância da comunidade. A fé cristã não é uma jornada solitária. Ela se vive em comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma crença e os mesmos valores. É verdade. A igreja, como corpo de Cristo, oferece um espaço de acolhimento, apoio e encorajamento para aqueles que buscam seguir a Jesus. E nessa comunidade a gente aprende a amar ao próximo, a perdoar, a servir e a construir um mundo melhor. É lindo ver como a fé pode nos conectar uns aos outros, criando laços de amor e solidariedade que transcendem as diferenças e as barreiras. E essa conexão com o próximo nos leva de volta à conexão com Deus. Afinal, o amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. É um ciclo virtuoso, né? Oh, Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima do próximo. E essa dupla conexão nos impulsiona a viver uma vida mais plena, significativa e cheia de propósito. E essa busca por propósito nos leva de volta à questão da verdade. Afinal, o que é a verdade? Como podemos encontrá-la num mundo cheio de informações contraditórias e de ideologias conflitantes? Essa é a grande busca da humanidade, né? E as respostas variam de acordo com as diferentes perspectivas filosóficas e religiosas. Mas uma coisa é certa: a verdade não é relativa. Ela é absoluta e imutável, independente das nossas opiniões e crenças. E essa verdade absoluta se revela em Jesus Cristo, que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. É uma afirmação ousada que desafia a gente a repensar tudo que acreditamos sobre Deus, o mundo e nós mesmos. E esse desafio nos leva a uma escolha: continuar buscando a verdade por conta própria ou nos render àquele que se apresenta como a própria personificação da verdade. É uma decisão que pode transformar a nossa vida para sempre. E essa decisão nos coloca diante do maior mistério de todos: o amor de Deus por nós manifestado na entrega de seu Filho na cruz. É um amor que transcende a nossa compreensão, mas que nos convida a experimentar a plenitude da vida. Um amor que nos liberta do medo, da culpa e da insegurança, nos capacitando a amar a Deus e ao próximo com todo o nosso ser. É esse amor que nos impulsiona a viver uma vida com propósito, significado e esperança. Mas como encontrar esse propósito, essa razão de ser num mundo que muitas vezes parece caótico e sem sentido? As fontes que a gente está explorando nos convidam a buscar o sentido da vida não nas coisas materiais, no sucesso ou no prazer efêmero, mas naquilo que é eterno, imutável e transcendente. É como se a gente estivesse procurando água no deserto e encontrasse um oásis. A verdadeira fonte de vida não está nas miragens que nos distraem pelo caminho, mas naquilo que sacia essa sede mais profunda. E essa fonte inesgotável de vida se encontra em Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança com o desejo inato de nos conectarmos com Ele, de encontrarmos nele a nossa razão de ser. É como se a gente tivesse um vazio no coração que só pode ser preenchido por Deus. Exatamente. E esse vazio existencial se manifesta de diferentes formas. Na busca por significado, na sede por justiça, na saudade de um lar, na ânsia por algo que transcende a nossa experiência limitada do mundo. E a resposta para todas essas buscas se encontra em Jesus, que nos convida a encontrá-lo e a experimentar a plenitude da vida. É um convite que nos liberta do medo da morte, da angústia, da solidão e da insegurança do futuro, nos abrindo para uma vida de esperança, amor e paz. Mas essa jornada de fé não é fácil. Ela exige de nós renúncia, perseverança e coragem para enfrentar os desafios que inevitavelmente surgem ao longo do caminho. É verdade, a vida cristã não é um mar de rosas. Envolve lutas, provações e momentos de dúvida e incerteza.
Mas em meio a todas essas dificuldades, a gente nunca está sozinho. Deus está sempre conosco, nos guiando, nos sustentando e nos dando força para prosseguir. E a gente também conta com o apoio da comunidade que nos acolhe, nos encoraja e nos ajuda a carregar os fardos. É como se a gente estivesse escalando uma montanha íngreme. O caminho é difícil, mas a vista do topo é recompensadora. E a gente não precisa fazer essa escalada sozinho. Temos Deus como guia, os irmãos como companheiros e a promessa de uma vida eterna como motivação. E essa promessa nos enche de esperança, nos dando a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, a jornada vale a pena. Mas como ter certeza dessa promessa? Como saber se a fé cristã é realmente verdadeira? Uma das fontes nos apresenta um argumento interessante: a transformação de vidas. Se o cristianismo fosse apenas uma ilusão, como explicar o impacto radical que ele tem na vida de tantas pessoas ao longo da história? É verdade. Como explicar a mudança de valores, a compaixão pelos necessitados, o perdão aos inimigos, a coragem diante da morte? Essas atitudes desafiam a lógica do mundo e só podem ser explicadas por uma força sobrenatural, um poder transformador que emana de Deus. E essa força transformadora se manifesta não só em indivíduos, mas também na sociedade como um todo. A história do cristianismo é marcada por movimentos de justiça social, pela criação de hospitais e escolas, pela luta contra a opressão e a desigualdade. É inspirador ver como a fé cristã tem impulsionado a humanidade a construir um mundo melhor, mais justo, compassivo e cheio de esperança. E essa esperança se ancora na promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Um futuro que nos espera além da nossa experiência terrena na presença eterna de Deus. E é essa certeza que nos anima a viver o presente com gratidão, a amar ao próximo com generosidade e a buscar a justiça com perseverança. É a fé que nos impulsiona a ser sal e luz no mundo, a construir pontes de amor e a espalhar a mensagem de esperança que transforma vidas. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pelas razões para acreditar em Deus. Lembre-se de que a busca pela verdade é uma aventura que dura a vida toda. Esteja aberta a novas descobertas, questione e explore, e acima de tudo, permita que o amor de Deus transforme o seu coração e ilumine o seu caminho. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos episódios. A gente se encontra na próxima semana para mais um mergulho profundo no mundo da fé e da literatura. Até lá!